Olá, boa tarde a todos. Eu hoje vou falar no caso Jean-Claude Roman, o falso médico da Organização Mundial da Saúde. Vamos falar de uma vida de mentiras, um homem que conseguiu durante 18 anos mentir à família sobre a sua profissão. Foi qualquer coisa de incrível este crime e por isso eu vou começar a relatar o que é que aconteceu. Portanto, estávamos em janeiro de 1993 no distrito de Gex, em França. 5 membros de uma família são encontrados mortos. O único que escapou deste massacre foi o pai, Jean-Claude Roman, um brilhante médico, pesquisador na Organização Mundial da Saúde. Os amigos, os vizinhos, descrevem o homem como uma pessoa muito amável, bom vizinho, bom pai, amável, preventivo. A família vive uma vida tranquila e transmite uma imagem de felicidade. Em Prévessin, na aldeia onde a família vive, esta aldeia faz fronteira com a Suíça, vivem pessoas da alta sociedade, quadros superiores, altos funcionários internacionais, famílias burguesas, na maioria. É nesta casa que vive a família Roman. Jean-Claude, o pai, 39 anos, a sua mulher Florence, 37 anos, e os seus dois filhos, Caroline e Antoine, de 5 e 7 anos. Uma família em aparência feliz e unida. Jean-Claude é um médico de renome, trabalha na Organização Mundial da Saúde, em Genebra, desde 1993. Também é pesquisador no INSERM, um prestigioso Instituto Nacional da Saúde e da Pesquisa Medical. O Dr. Roman é um especialista em cardiologia e faz pesquisa sobre culturas celulares. E os seus trabalhos são reconhecidos pela Universidade Internacional de Medicina. Ele diz que dá conferências importantes, um pouco por todo o lado no mundo, por conta da Organização Mundial da Saúde. Ele diz que desloca ao Japão e outros países mais, etc. O trabalho de Jean-Claude Roman é prestigioso e, por essa razão, os filhos estão inscritos numa escola privada da região. O nível de vida desta família é muito elevado. Um patamar de vida acima da média, como se convém para um quadro superior, com uma grande casa que é alugada numa zona onde o imobiliário é muito caro. Eles têm um bom carro, um BMW, que mudam de vez em quando, um nível de vida avaliado a mais de 8.000 euros por mês. E graças ao trabalho de Jean-Claude, a família vive abastada. A esposa, a Florence, é uma mulher elegante e uma mãe dedicada. Por vezes ela vai trabalhar na farmácia da aldeia, mas na maioria do tempo ela toma conta dos filhos. Para resumir, a vida da família Roman é perfeita. O casal Roman conhece desde a infância, mas o namoro começa quando fazem estudos universitários em Lyon, quando Jean-Claude era estudante em medicina e ela era estudante em farmácia. Casaram e, uma vez casados e com o diploma adquirido, Jean-Claude e Florence instalam-se em Prévessin em 1983. Aqui parece terem encontrado a terra prometida e muito rapidamente fazem amigos e toda a gente os aprecia. Jean-Claude Roman aparenta ser um homem muito amigo da família, um bom pai que se ocupa muito bem dos seus filhos, que os leva a maior parte das vezes à escola, que faz as compras, uma pessoa muito presente em casa. O cotidiano da família é regulado com papel de música. Todas as manhãs, Jean-Claude Roman vai levar os filhos à escola e depois atravessa a fronteira para ir para Genebra, para o escritório da Organização Mundial da Saúde. Jean-Claude Roman não é um homem exorbitante, não se gaba do seu estatuto de funcionário internacional. Os seus próximos descrevem-no como um homem humilde e reservado, muito discreto, muito amável, bom vizinho, bom pai, mas uma pessoa que não se abre muito. Mas tudo isto é normal para um homem que é um grande pesquisador em medicina
na Organização Mundial da Saúde e que impõe discrição e, por esta razão, uma pessoa muito apreciada. Neste lindo quadro familiar há um problema. Jean-Claude sofre de um cancro do linfonodo há 2 anos. A esposa, muito preocupada com ele, torna-se muito atenciosa e de um grande apoio. A doença é grave, mas a família apoia-se e enfrenta a doença com muita coragem. Aparentemente, Jean-Claude sempre ganhou todas as batalhas, tem uma mulher atenciosa, preventiva e tem 2 filhos muito amáveis. Sem ser esta doença, tudo parece sorrir a esta família, não fosse este maldito incêndio que matou toda a família, deixando apenas em vida Jean-Claude Roman. O que é que se passou então? O que teria provocado este incêndio? Teria sido mesmo um acidente? Nessa noite, às 4 da manhã, os bombeiros foram chamados pelos homens que recolhem o lixo. Ao chegarem ao local, os bombeiros veem que o teto da casa está a arder. Tentam abrir a porta principal da casa, mas esta encontra-se bloqueada. Um pormenor vai despertar a sua atenção. Uma persiana mexe. Pensam que deve estar mal fechada. Os bombeiros vão buscar uma escada para tentar entrar pela janela. O fogo pegou no sótão. O teto está a arder, mas os bombeiros conseguem entrar por uma janela a 3 metros do solo. Sem perder tempo, o comandante dos bombeiros e 2 colegas sobem pela escada. Nesta altura, não imaginam o que os espera. Ao entrarem num quarto, veem 2 corpos em cima da cama. Era o corpo do Sr. Roman e o da esposa. Ao olharem para o rosto da senhora Roman, da Florence, apercebem-se que uma parte do rosto está completamente desfeita. Nesta altura, pensaram que teria sido os barrotes que estavam a cair e que talvez tivessem caído em cima, provocando assim a sua morte. Enquanto ele, o Sr. Roman, gemia, portanto estava vivo. De imediato, os bombeiros decidem de o evacuar. Aparentemente, ele estava semiconsciente. Ele murmurou algumas palavras, mas era incompreensível o que dizia. Parecia estar semicomatoso, em estado de asfixia. Jean-Claude Roman está vivo, mas em estado crítico. Os bombeiros decidem levá-lo para o hospital mais próximo. Enquanto isso, os bombeiros exploram a casa. Num quarto ao lado há 2 crianças. Os bombeiros levam as crianças para dentro de uma ambulância e aqui começam a olhar para as crianças e estas estão muito negras por causa do fumo. Não estão queimadas, mas os bombeiros pensam que as crianças se asfixiaram com o fumo. Uma vez que o incêndio já está neutralizado, o comandante examina o corpo das crianças nas ambulâncias e descobre algo incrível. Vê ferimentos nas costas das crianças e fica intrigado. O que seria então estes ferimentos nas costas das crianças? Para o médico, parece ter sido feito com tiros. E a morte das crianças, assim como a de Florence, parecem ter sido, segundo o médico, anteriores ao incêndio. O que é que isto esconde tudo? Aparentemente, Florence e os 2 filhos foram mortos antes do incêndio. Mas por quem? E porquê? O que parecia ser um acidente passa a ser um caso de crime. Esta parte marca o início do caso Roman. Muito rapidamente, os médicos declaram que os ferimentos nas costas das crianças foram feitos com tiros e que a mãe Florence foi morta com pancadas na cabeça. O inquérito foi aberto para tentar descobrir a razão das 3 mortes. A polícia pensa de imediato ao pai ou então algum ataque exterior, tudo deve ser explorado. No dia a seguir ao drama, certos pormenores vão intrigar os inspectores. A casa da família foi trancada do interior e algumas portas foram isoladas com roupa. E depois foi a causa do incêndio que os vai surpreender. Encontram um bidão de gasolina nas escadas de acesso ao primeiro andar e um outro no interior do quarto do casal. O assassino preparou bem o seu crime. Face a este drama, a polícia vai avisar os próximos de Roman
devem anunciar o que aconteceu aos pais de Jean-Claude Roman e de Florence. Primeiro telefonaram para os pais de Jean-Claude Roman, mas, como ninguém respondeu, enviaram uma brigada ao local que, ao chegar, depararam-se com a casa fechada. Tocaram à campainha e nada. Ninguém responde. A polícia tem então um mau pressentimento. Decide forçar uma porta e aqui, surpresa, veem 2 corpos. E ambos foram mortos a tiro. Anne-Marie e Aimé Roman, os pais de Jean-Claude Roman, estão ambos assassinados. Eles estão mortos no chão da casa e cobertos com cobertores. Ao lado deles, o cão, também morto a tiro. 5 membros da família Roman assassinados. Mas por quem? Um desequilibrado. A polícia não acredita que um desequilibrado mate 5 pessoas da mesma família, ainda por cima a uma distância de alguns 20 quilómetros. Nesta altura, a polícia tem quase a certeza que os crimes foram cometidos por um próximo da família, e mais precisamente por um próximo de Roman, visto que são os seus pais que também foram mortos. A polícia aqui está diante de uma hipótese, uma pessoa que seja próxima da família. Desde o início do inquérito, Jean-Claude Roman encontra-se hospitalizado, mergulhado num coma artificial. Ele ingeriu fumo e também barbitúricos, mas ele vai se salvar, dizem os médicos. A polícia precisa de esperar para o interrogar. Contudo, continua com o inquérito. E, muito rapidamente, constatam que foi a mesma arma que matou as crianças e os pais de Jean-Claude Roman. E Roman, o único que está vivo, não apresenta nenhum impacto de tiro. Por esta razão, Jean-Claude Roman é o suspeito número 1. Por que razão um excelente médico, um bom pai de família, teria assassinado os seus filhos, a sua esposa e os seus pais? Para a polícia, este cenário parece inimaginável. Porque é que este homem, com uma vida tão perfeita, teria cometido um tal ato? Os inspectores vão pesquisar a vida de Jean-Claude Roman. A polícia começa por telefonar a uma mulher que Jean-Claude Roman vê com frequência. A mulher vive em Paris. Quando recebeu o telefonema da polícia, a mulher meteu-se a chorar e perguntou porquê, o que é que ele fez? E ela conta que ele tentou estrangulá-la nesse fim de semana na floresta de Fontainebleau. Graças a este testemunho, a polícia tem quase a certeza que o Dr. Roman é o autor dos outros assassinatos. Uma semana depois do incêndio, Jean-Claude Roman sai do coma. A polícia espera conhecer, enfim, a verdade, obter uma confissão. Mas eles têm face a eles um homem de aparência calma, que nega ser o autor dos crimes. Ele até os envia sobre uma outra pista. Ele conta que durante o fim de semana se encontrou face a um homem cagulado com uma arma que atira sobre os seus filhos e que ele só teve como reflexo de entrar no quarto e fechar-se porque ele tinha visto que o fulano tinha um bidão de gasolina e que metia fogo à casa e que isolou a porta e que se meteu na cama ao lado da esposa que estava viva e que dormia. Um homem de negro teria então matado Florence, Caroline, Antoine e os pais. Mas por que razão? E porque teria matado também os pais no cantão do Jura, a 20 km de distância. Esta história não tinha pernas para andar. No segundo interrogatório, Jean-Claude Roman abandona a ideia do homem de negro. Na realidade, sem ser um gênio do mal, é um homem inteligente. Ele sabe muito bem que todo este sistema de defesa não tem alicerces, que tudo vai ser descoberto rapidamente. Jean-Claude Roman vai dizer a verdade e confessa os seus crimes. Ele matou a sua mulher, os seus 2 filhos, a sua mãe, o seu pai e ainda o cão da família. O drama começa com uma cena com a esposa, Florence, uma cena de uma grande violência que se vai passar no sábado 9 de janeiro. Vai haver um afrontamento com Florence, que não se sabe verdadeiramente a razão. O que se sabe é que ele vai bater na esposa com o rolo da massa
na cabeça, de forma muito violenta. Por essa razão, ela tinha muitos ferimentos na cabeça. Os filhos encontravam-se na sala e não ouviram nada. Jean-Claude Roman instala-se no sofá para ver desenhos animados com os filhos. Depois ele faz montar Caroline no seu quarto, diz que ela está com febre e que é preciso medir a febre. Ele mete a menina na cama, mete-lhe uma almofada na cabeça e atira 3 tiros nas suas costas. Uns minutos mais tarde, ele faz a mesma coisa com Antoine, o seu filho. Depois destes assassinatos, Jean-Claude Roman fica várias horas a andar de um lado para o outro em casa. Testemunhos dizem que o viram ir ao quiosque dos jornais como se nada fosse. Como se nada se tivesse passado. Depois, por volta das 11 da manhã, Jean-Claude Roman telefona aos pais. Ele diz que vem almoçar com eles. No seu carro, ele leva a sua arma. Quando chega, ele consegue levar o pai a um quarto do primeiro andar, arranjando um pretexto em como o radiador está avariado. E quando o seu pai se baixa com as costas voltadas para si, ele atira e mata o pai. A sua mãe não ouve nada, porque Roman meteu um silencioso na arma e depois desce para vir ter com a mãe e aqui também arranja um pretexto e quando a mãe vira costas, ele mata-a com a mesma arma. E no fim de ter matado os dois pais, ele mata depois o cão. Depois de ter assassinado os seus pais, ele telefona à sua amante que vive em Paris. Ele confirma o jantar previsto para aquela noite. Mete-se dentro do carro, percorre 600 km e, quando chega à casa dela, diz que a leva a jantar à casa de Bernard Kouchner, que era o ministro da Saúde da altura. Esta desculpa do jantar é para conseguir levar a mulher até à Floreste de Fontainebleau, onde ele para o seu carro. Jean-Claude pede à amante para sair do carro com o pretexto que lhe quer colocar um colar ao pescoço. E aqui ele pede-lhe para que ela feche os olhos. E foi neste momento que ela sentiu 2 coisas. Uma descarga elétrica no ventre e um vapor lacrimogéneo no rosto. E foi aqui que Jean-Claude Roman tentou estrangulá-la. E aqui ela tem um reflexo. Ela olha nos olhos e começa a falar com ele. Ela vai lembrá-lo que tem um filho e que faz falta ao filho e que precisa de criar o filho e que precisa de se ocupar do filho. E aqui tudo bascula. Jean-Claude Roman perde o seu controle e finalmente abandona o seu lado criminoso. Jean-Claude Roman pede desculpa imensas vezes e atribui este comportamento aos medicamentos que toma para o cancro. Depois ele leva-a à casa e depois volta a atravessar a França para voltar para casa. O dia de domingo, do 10 de janeiro, Roman passa ao diante da televisão enquanto os corpos da sua mulher e filhos estão no primeiro andar. Depois, por volta das 4 da manhã, ele toma barbitúricos, espalha gasolina na casa toda antes de meter o fogo. Ele foi socorrido uns 10 minutos mais tarde pelos bombeiros. No dia seguinte da sua loucura, os jornais escrevem sobre o caso. A aldeia de Trèvesan está em estado de choque. Quando os próximos e os amigos sabem o que se passou, fica tudo estupefacto. Pessoas da família não conseguem acreditar que ele tenha feito uma coisa dessas. E, no entanto, é a realidade. O brilhante doutor da OMS, o homem com uma vida de família perfeita e com um nível de vida confortável, massacrou 5 pessoas da sua família. Mas então, por que razão este homem, a quem tudo parecia sorrir, matou as pessoas que mais amava? Por trás do pai e do filho perfeito, que segredo escondê-lo? Durante os dias em que Jean-Claude Roman esteve mergulhado no coma, a secção de inquérito da polícia vai pesquisar a vida deste funcionário internacional. E a primeira coisa que os indigna é a sua situação financeira. Ao consultar as suas contas, a polícia apercebe-se que Roman não tem dinheiro. A sua conta do banco está negativa. Isto impressiona os polícias, porque um funcionário de uma organização internacional com um posto assim tão elevado, a viver no país de Gex, uma região cara,
tem a conta bancária com um saldo negativo de milhares de francos. Estamos a falar de francos franceses naquela altura. O euro ainda não tinha entrado em circulação. Um funcionário internacional arruinado, difícil de acreditar. Os inspectores vão então investigar a sua vida profissional na Organização Mundial da Saúde. E aqui eles vão descobrir que Roman escondia um gigantesco segredo. Na OMS, na Organização Mundial da Saúde, dizem que não conhecem nenhum Roman. A polícia só precisou de 2 ou 3 horas para saber que este homem nunca foi médico na Organização Mundial da Saúde. E mais 2 horas para descobrirem que ele também não é médico. Jean-Claude Roman nunca foi médico. Os inspectores estão estupefactos. A sua mulher, os seus pais, os seus amigos, toda a gente pensava que ele era médico. E não era um simples médico, mas um grande médico que trabalhava numa prestigiosa organização internacional. No entanto, os seus amigos da época são formais. Jean-Claude Roman andou na Faculdade de Medicina de Lyon, mas na realidade ele nunca passou do 2º ano de Medicina. Ele assistia às aulas sem nunca passar os exames. A mentira de Jean-Claude Roman começou quando ele chumbou no exame e ele diz que passou. E no ano seguinte ele diz que vai às aulas à universidade, mas na realidade ele já desistiu. A mentira vai ficando cada vez maior, porque Jean-Claude Roman apercebe-se que funciona bem, as pessoas acreditam nele e com o decorrer do tempo ele não consegue mais voltar com a palavra atrás. Jean-Claude Roman diz que obteve o diploma de medicina, mas é tudo falso. Há um segredo terrível que ele nunca partilha com ninguém. Ao contrário, todos os dias, e nos olhos de toda a gente, ele faz passar por quem não é. Um médico brilhante e um brilhante investigador. Mas como é que Roman conseguiu enganar tanto tempo os seus próximos? Como é que ele conseguiu nunca ser descoberto? Ele tinha uma grande capacidade de memória e de organização acima da média. Ele tinha uma maneira de estar e sabia o que podia dizer e fazer. Ele sabe muito bem que não pode dizer que não passou a sua tese, porque não houve cerimónia, nem entrega de diploma. Mas pode dizer que trabalha numa organização internacional, porque aqui pode exercer sem precisar de se inscrever no Conselho da Ordem. A mentira funciona bem. Ele explica que tem um estatuto fora de vulgar na Organização Mundial da Saúde. Na realidade, Jean-Claude Roman nunca teve nenhuma profissão. Face a este constato, a polícia vai tentar compreender como é que ele ocupava os seus dias. Então, depois de deixar os filhos na escola, aqui também havia uma surpresa. Ele fazia os horários como se estivesse a trabalhar na Organização Mundial da Saúde, mas passava os dias a andar de carro de um lado para o outro, a ir à Annecy, a ir ao cinema, passeava ou fazia compras. Para que a sua mentira seja credível, Roman simula idas ao estrangeiro. Ele dizia à sua família que ele ia a congressos de medicina ao Japão, entre outros países, mas na realidade ele passava os dias num quarto de hotel a estudar os guias de viagem dos países onde ele dizia que estava. Roman passava muitas horas nas bibliotecas, ou sentado no carro a ler manuais de medicina. Uma agenda completamente organizada, de uma certa forma, um trabalho a tempo inteiro. Na realidade, ele nunca poderia passar por médico sem uma cultura muito elevada sobre a matéria. Ele consumia tudo sobre medicina. Comprava revistas de medicina para estar ao corrente de tudo o que se passava na profissão e tudo o que ia evoluindo. E ainda mais, sobre o que deveria ser o seu trabalho na Organização Mundial da Saúde, ele era capaz de manter uma conversação com pessoas da mesma profissão e assim ficar credível. Por exemplo, uma vez em conversa com um médico da aldeia, fez este ficar impressionado ao ponto de se sentir inferiorizado por estar de um médico tão reputado.
Jean-Claude Roman não é o doutor nem investigador na Organização Mundial da Saúde, mas ele consegue debater com os médicos com quem convive. Uma pergunta impõe-se. Jean-Claude Roman tinha um nível de vida acima da média. Precisava de 8.000 euros por mês. De onde vinha então este dinheiro? Roman, o falso médico, está na realidade sem emprego e a Florence, a sua mulher, não trabalha, ou trabalha pouco. Ele necessita de assegurar o seu nível de vida. Sem rendimentos, ele vai meter em marcha um estratagema incrível. Todos os seus rendimentos calculados pelo juiz vieram da sua família, primeiro dos seus pais, das suas contas bancárias, das contas bancárias dos pais. Ele tinha uma procuração para poder mexer nas contas dos pais. Ele também utilizou o dinheiro dos sogros. Um dos irmãos de Florence explicou que a família deu muito dinheiro a Roman para que ele fizesse investimentos em Genebra, porque se falava que rendia entre 10% a 15%. Ele também consegue convencer a sua amante de lhe dar o dinheiro da venda do seu gabinete dentário, o equivalente a 180.000 euros. Ela nunca conseguiu o dinheiro de volta. E as vigarices de Roman não ficaram por aqui. Para conseguir mais dinheiro, ele utiliza o estatuto de médico para tirar à família da esposa. Ele utiliza a técnica de vender muito caro um medicamento que se dizia de experiência, seria um medicamento revolucionário para curar o cancro, que ele próprio dizia sofrer, mas que era também mentira. No total, antes do drama, ele consegue arranjar a módica quantia de 600.000 euros. Uma soma que lhe permite, entre outras, pagar a renda da casa, a compra de vários carros e ainda a escola privada dos filhos. Florence, a esposa, nunca mete o nariz nas contas e aceita sem se questionar por que razão o marido não lhe pode dar o número de telefone do escritório. Ele diz-lhe que o trabalho dele é secreto e que por causa disso não pode divulgar nenhumas informações sobre o seu trabalho. Ela fazia confiança nele. Aceitava sem desconfiar de nada. Discreto sobre a sua vida profissional. E para evitar perguntas incómodas, ele inventa-se uma doença grave, o cancro, e queixava-se constantemente de dores, tudo falso. Era só para desviar a atenção sobre perguntas profissionais. Sendo assim, Florence tentava protegê-lo, evitando de lhe fazer perguntas desnecessárias. Jean-Claude Roman consegue enganar lindamente a sua família, utiliza discursos elaborados e assim consegue convencer toda a gente. A vida de Jean-Claude Roman é uma gigantesca mentira, mas uma mentira metodicamente refletida e minuciosamente preparada. E isto ainda poderia durar muito mais tempo se não houvesse um desleixo, uma coisa que ele não tinha previsto. Umas semanas antes das mortes, ele recebe uma chamada que o vai levar à decadência. Os pais vão receber uma carta do banco que lhes indica um saldo negativo de 60.000 francos e os pais entraram em estado de pânico. Vão-lhe telefonar e perguntar o que é que ele fez ao dinheiro. E aqui Roman não sabe o que responder. Pela primeira vez da sua vida, ele não sabe que mentira inventar. Aqui está completamente arruinado com o dinheiro dos outros. Antes do drama, Jean-Claude Roman está de arrastos a nível psíquico. Ainda por cima que a sua amante também lhe pede o dinheiro de volta, o dinheiro que ela lhe deu para investir. E ela começa a insistir. Ele sabe que não tem dinheiro para lhe devolver porque já o gastou. Roman está cheio de dívidas. Gastou o dinheiro da sua família e toda a gente começa a exigir o dinheiro de volta. Ele não consegue assegurar mais o seu nível de vida. O seu segredo arrisca de ser descoberto. E ainda por cima a sua mulher Florence começa a ter dúvidas quanto ao seu trabalho. Ela cruzou a mãe de uma criança que anda na mesma escola dos filhos e a mãe da criança lhe pergunta-lhe porque é que ela não tinha vindo à festa dos funcionários da Organização Mundial da Saúde.
Quando Roman se depara com a desconfiança da esposa e que por causa disso não pode mais voltar atrás na mentira que dura há mais de 18 anos, decide apagar o traço da sua mentira, eliminando a esposa, os filhos e os pais. Foi assim que no 11 de janeiro de 1993, Roman passa de um mentiroso a um assassino. Mas uma pergunta levanta-se. Estaria ele consciente dos seus atos ou estaria ele maluco? O que se passava na cabeça deste assassino? No decorrer do inquérito, uma onda mediática toma de assalto o caso. Todos querem investigar o misterioso Roman. Uma das questões é de saber se Roman estava lúcido no momento dos factos. Será julgado como responsável dos seus atos ou será considerado doente mental? Vários psiquiatras vão estudar o seu caso e tentar trazer uma resposta no decorrer do processo em tribunal. Roman vivia na mentira do dia a dia, sabia perfeitamente o que fazia, cada minuto vivido sem ser desmascarado era mais um bocado de vitória. Uma vida de angústia, sem nunca poder imaginar o futuro. Para compreender por que razão Jean-Claude Roman entrou nesta mentira sem retorno, os peritas vão interessar-se à sua infância. Jean-Claude Roman era filho único, numa família do Jura, muito protegido, com uma mãe frágil a nível de saúde, e em casa mentia-se ao menino para que ele não soubesse que a sua mãe estava doente, para o proteger do perigo. Contavam-lhe coisas que não correspondiam à realidade. Quando a sua mãe tem um aborto e é levada por uma ambulância em mau estado, e dizem-lhe que a mãe vai de férias, porque era necessário proteger Jean-Claude da verdade. E isto é só um exemplo do que foi a sua infância. Este recuso de encarar a realidade, Jean-Claude Roman herdou da sua família. Mas isto não pode explicar os 18 anos de mentira. Os peritas vão detectar outro facto da sua personalidade. Jean-Claude Roman é um bom aluno na escola e os pais acham que ele vai ter um brilhante futuro. Futuro, uma palavra que lhe faz medo. Ele vai sofrer a punição dos bons alunos. São as suas próprias palavras. Quando acaba o liceu, o professor diz que ele é um brilhante aluno, que deve continuar os estudos, e aqui ele encontra-se afastado dos pais. Um ano depois de estar no liceu, ele abandona os estudos para voltar para a casa dos pais. Passa vários meses em casa, sem fazer nada, antes de se inscrever na Faculdade de Medicina, onde vai cruzar o caminho de Florence. O primeiro ano passa-se sem grandes dificuldades e, quando chega ao terceiro ano, fica sem vontade de ir. Tem medo de não ser brilhante, tem medo de se tornar autónomo. Para os peritos, Jean-Claude Roman tem todas as suas faculdades mentais, mas é um fóbico. Crescer e tornar-se independente são conceitos que o aterrorizam. Durante 18 anos ele manteve um papel de um homem brilhante, tudo isto para não decepcionar a sua família. Antes de passar ao ato, muito antes, Jean-Claude Roman já tinha perdido o sono. Ele sabia que um dia ia ser descoberto e sabia que um dia não teria mais dinheiro para continuar com o nível de vida que tinha. E ele confessou que ficou muitas vezes deitado na cama a olhar para o teto e a perguntar-se como é que isto vai acabar um dia. Metido dentro da sua própria armadilha, neste dia fatídico ele comete o irreparável. Ele mata porque não consegue enfrentar a verdade. Ele mata porque quer proteger os seus pais quando descobrissem que afinal o filho não era nada e que de uma certa forma eles falharam o seu projeto. Ele mata porque não sabe o que fazer de outro. No impasse, Roman não tinha outra escolha. Para proteger o seu segredo que estava quase a ser descoberto, ele preferiu abater a família friamente. Jean-Claude Roman foi considerado normal e não maluco. Ele foi julgado responsável dos seus atos. No 25 de junho de 1996, 3 anos e meio depois dos factos, começou o processo Jean-Claude Roman.
Os franceses tinham todos os olhos virados para o tribunal, a sala de audiência estava repleta, toda a gente queria ver o assassino mitomano. O processo trouxe uma imagem em contraste com o que as pessoas imaginavam, porque toda a gente esperava de ver um monstro e finalmente viram chegar no banco dos acusados uma pessoa discreta, calma, boa apresentação, muito fraco, o olhar a fugir, pálido, uma pessoa que não correspondia ao seu crime. Durante o processo, Roman diz tudo. Responde a todas as perguntas, excepto uma. Porque é que ele matou a sua mulher Florence batendo-lhe tão violentamente? Porquê uma tal fúria? A cena com Florence ficou sempre um grande mistério. Não se sabe exatamente o que se passou. Ele não matou Florence como ele matou as outras vítimas. Ele matou-a com muita violência e esta parte ele nunca quis dizer porquê. Roman fica silencioso. A sua mulher Florence, teria ela descoberto o segredo dele? Não se sabe. Teria ela compreendido que Roman era um mentiroso? Não se sabe. Nem nunca ninguém o saberá. Antes da condenação, Jean-Claude Roman quis falar aos próximos das pessoas que ele matou. Ele fixa as fotografias da família que assassinou e diz-lhes: peço-vos desculpa. Desculpem de ter destruído as vossas vidas. Desculpem de nunca ter dito a verdade. Culpado de parricídio. Culpado de assassinato 5 vezes. Culpado de tentativa de assassinato. Culpado de abuso de confiança. Culpado do que fez, mas não completamente responsável do que ele era. No dia 2 de julho de 1996, depois de 4 horas de deliberação, Jean-Claude Roman foi condenado à prisão perpétua, com pena suspensa de 22 anos de detenção pela morte da sua esposa, dos seus 2 filhos e dos seus pais, assim como pela tentativa de assassinato da sua amante. O tribunal também o condena por desvio de dinheiro que pertencia à família de Florence. Todos estes anos de detenção, Jean-Claude Roman foi um prisioneiro exemplar. Antigos prisioneiros dizem que dentro das paredes da prisão ele sempre ajudou os prisioneiros doentes como um médico com os seus pacientes. Jean-Claude Roman saiu da prisão no 27 de junho de 2019, depois de 27 anos de detenção. O falso médico da Organização Mundial da Saúde, com 65 anos, instalou-se no mosteiro para viver uma reforma escondida, protegida dos curiosos. É este o meu vídeo para hoje, o caso Jean-Claude Roman, o assassino, o falso médico que assassinou a família toda. Até à próxima, boa tarde a todos.